podcast Direito e Cultura da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Goiás recebe a Procuradora de Justiça, Ivana Farina, para uma conversa sobre a atuação judiciária com perspectiva de gênero. Formada em Economia e em Direito, ela ingressou no Ministério Público de Goiás em 1989. Foi Procuradora-Geral de Justiça por 2 mandatos e também presidiu o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. Ivana coordenou o grupo de estudo responsável pela elaboração do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, em 2021. Bem-vinda, Procuradora. É um prazer para a gente recebê-la no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade e tenho aqui comparecido neste curso de aprimoramento que é realizado pela EJUG, especialmente para tratar de julgamentos com perspectiva de gênero. Mas, traduzindo em uma linguagem mais acessível, eu creio que quando nós falamos de desigualdades e desigualdades estruturais na nossa sociedade brasileira e na sociedade goiana, nós temos que saber que marcadores identificam as desigualdades. Então, desigualdades de gênero caminham ao lado de desigualdades de raça, de condição socioeconômica, de idade. E quando o Poder Judiciário se volta para julgamentos que possam estar atentos a essa perspectiva, especialmente de gênero, ele vai ter, então, abordagens mais emancipatórias. Signifiquem que o judiciário não será o repetidor de preconceitos, de discriminações, de opressões, que na questão de gênero são aquelas questões que identificam violações de direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, de modo que o sistema de justiça possa romper com os estereótipos, romper com as discriminações e entregar uma resposta que iguale. Afinal de contas, a igualdade de todos e todas deve ser garantida pela justiça. E ela é em dignidade e ela também é em direitos. Esse protocolo, então, pode trazer um impacto muito positivo para a prestação jurisdicional como um todo e acarretar também mudanças para o trabalho do juiz, para o trabalho da juíza. O que muda para esse juiz? Que competências ele deve buscar? Que conhecimentos ele deve buscar com esse protocolo, a partir desse protocolo? A partir desse protocolo, o magistrado e a magistrada poderão contar com mais uma ferramenta. Então, hoje, nós temos na cultura jurídica predominante as ferramentas, digamos, tradicionais, convencionais. Elas não perquirem muito. Elas são postas com aquelas de doutrina, aquelas que trazem o conhecimento estabelecido. Quando uma nova ferramenta surge, ela foi concebida dentro do Poder Judiciário, por seu Conselho Nacional de Justiça, essa ferramenta vem, então, com uma nova dimensão da entrega da justiça. E essa dimensão, ela avança de forma a trazer a concepção da pessoa humana como norte. Então, nós temos menos importância de números, de dados e mais importância de vidas. Mais importância para a igualdade, mais importância para uma cultura de paz e mais combate a desigualdades, a preconceitos, a cultura de ódio. Essa é a possibilidade de transformação. Essa ferramenta, ela foi concebida para isso, para que a justiça seja transformadora e não uma justiça que não consiga dar resposta a casos de violência
doméstica, há caso de violência patrimonial, há caso de violência institucional, quando, por exemplo, eu tenho uma mulher que é vítima de violações da sua liberdade sexual e depois é revitimizada quando procura o sistema público de saúde, por exemplo. Então, essas questões são transformadoras. E o Judiciário goiano, ele tem buscado esse aprimoramento desde o momento em que o CNJ aprovou uma recomendação. Em 2021 ainda. Em 2021 ainda. Depois, agora em 2023, portanto há um ano, foi aprovada a Resolução 492, que é essa que agora está sendo cumprida, de promoção, de capacitação e aprimoramento para a magistratura. A senhora citou aí o Judiciário goiano. Como é que a senhora avalia a aplicação do protocolo pelo Judiciário goiano? Olha, eu avalio como uma questão que está sendo alvo de prioridade, mas não podemos negar que o Judiciário goiano está inserido numa cultura jurídica que é do país inteiro, que é, inclusive, da América Latina e, lamentavelmente, mundial. Essa cultura jurídica em que preconceitos, estereótipos ainda são repetidos, ela caminha para mudanças. Então eu posso dizer que o Judiciário goiano está sabendo se ver dentro desse contexto de discriminações, estereótipos, preconceitos que são vedados e está se situando pelo avanço. Quando ele faz isso e como ele faz isso? Quando ele se posiciona, quando ele promove a capacitação, quando ele põe o debate para a magistratura e a partir do momento que ele tem um compromisso de magistradas e magistrados que deixam suas ocupações rotineiras para buscar mais conhecimento, mais aprimoramento. Porque são temáticas que, lamentavelmente, elas não estão nas faculdades, elas são temáticas que não estão nos cursos iniciais quando você ingressa na carreira, nem do Ministério Público, nem do Judiciário, nem da Defensoria. Então essas são mudanças culturais são mudanças lentas. Sim. Porque você tem que buscar ruptura com determinadas situações consolidadas. O machismo é consolidado. O patriarcado, a figura do poder que oprime, por exemplo, uma relação entre os que integram a estrutura familiar. Nós temos muito recente uma alteração do Código Civil brasileiro que falava de pátrio poder em relação a filhos e filhas e agora fala em poder familiar. Quer dizer, o papel da mulher, o papel do homem. Só que essas questões já foram estabelecidas em tratados internacionais, em regramentos que o Brasil é obrigado a cumprir há muitos anos e na nossa Constituição. Na nossa Constituição, que tem 36 anos. Então, nós temos notícias muito positivas do Judiciário goiano, que tem várias decisões já. Isso é importante para a sociedade saber. Várias decisões aqui na Justiça goiana já aplicam o protocolo. E isso é uma demanda para todo o sistema de justiça. Tem que haver os pedidos de aplicação do protocolo. E a partir daí, nós poderemos ter as decisões que façam essa transformação. A gente teve na legislação brasileira a Lei Maria da Penha, que foi um marco, né, na defesa das mulheres. A senhora acredita que o protocolo ele também pode, daqui a um tempo, ter também esse papel de um marco nas decisões envolvendo mulheres? Eu acredito que esse tempo já é o tempo presente. A Lei Maria da Penha, é bom que se diga, ela veio em 2006, mas a Constituição já falava em mecanismos de proteção para que houvesse paz nas famílias desde quando foi promulgada a Carta Cidadã. Então,
o artigo 226, parágrafo 8º, ele já trazia a obrigação do Estado de assegurar mecanismos de proteção às relações domésticas. Maria da Penha foi vítima de violência doméstica praticada por seu ex-companheiro. O Estado brasileiro, depois da Constituição, não tinha aprovado esses mecanismos, que vieram na lei só em 2006, e ele teve que fazê-lo por conta de uma recomendação da Comissão Interamericana. Então, o Estado brasileiro se omitiu e agora o Judiciário, felizmente, não se omite. E é bom que se diga. O Brasil foi condenado. Exatamente no ano de 2021, a sentença foi publicada em dezembro, pela Corte Interamericana, em virtude do caso Márcia Barbosa, a estabelecer um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Significa um novo olhar. Um olhar que garanta a igualdade, que rompa com os preconceitos, que não admita que a justiça seja o lugar em que permanecem as várias formas de violência. Tanto que nós temos, desde 79, no âmbito mundial, uma convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, diante da nossa Constituição. A justiça tem que ser o espaço transformador. E ela está caminhando para isso. Boas notícias, então, né, doutora? São boas, sim. São ótimas. Doutora, a senhora citou aí alguns marcadores, né? A questão de gênero e tudo mais, e a gente também tem questão de classe e de raça. Isso também precisa ser levado em consideração na hora de analisar os casos, né? Uma mulher negra, por exemplo, sofre questões que uma mulher branca não sofre, uma mulher trans da mesma forma. Claro. Isso também precisa ser observado na prática. Precisa. Por quê? Porque nós vamos observar que as desigualdades estruturais, que elas são estruturais porque elas permeiam o tecido social. Então, esse tecido social, a sociedade está posta. A criança vai nascer tendo determinadas condições já desiguais. E a depender de em qual família ela esteja, ou sem nenhuma família, nós teremos as desigualdades mais realçadas. Só que as desigualdades, elas são identificadas em várias questões. Isso, no direito, essa consideração das diversas formas de desigualdade, nós chamamos de interseccionalidade. Porque essas questões se relacionam, se interrelacionam. E aí eu vou ter relacionado a questão de gênero com a questão de raça, com a questão de condição socioeconômica. E se eu for querer considerar que era uma mulher da periferia, negra e idosa. Vejam. Vários marcadores que infelizmente estão a caracterizar desigualdades. E a magistratura, o poder judiciário, o sistema de justiça tem que conhecer as desigualdades. Porque ele atua em resposta para essa sociedade. E atua numa questão que é de interesse público. Nós estamos falando de justiça como interesse da sociedade. Para quê? Para os objetivos da democracia, que são quais? São paz, desenvolvimento, justiça e igualdade. Isso mesmo. Doutora Ivana, nós agradecemos a senhora pela presença aqui no nosso estúdio e seja sempre bem-vinda ao podcast da EJU, que a gente espera ter a senhora aqui. Mas imagina, eu aqui tenho a agradecer e festejar, celebrar, falar de direito e cultura, e nós estamos falando disso, e falar que nós temos, sim, avanços a serem festejados e, mais do que isso, instrumentos que precisam ser aplicados. Muito obrigada.